como toda quinta-feira, hoje a gente recebe aqui no Bom Dia Agronegócio Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, para a gente cumprir a nossa agenda, cumprir o nosso protocolo, que é a Quinta com a Pátria, aqui no BDA. Matheus, bom dia, meu amigo, seja bem-vindo, é sempre um prazer dividir as nossas manhãs com você. Bom dia, Carla. E, quebrando o protocolo, olha só que maravilha essa Goiânia. Ô, A beleza! primeira invernada que nós está passando aqui na região central do Brasil. Chuva que está durando aí já desde ontem, no final da noite, no começo da noite, né? E amanhece já o dia tampado, chovendo. É isso aqui que a gente esperava ter visto já desde outubro, né? Mas antes tarde do que nunca, assim dizendo. É verdade. Antes tarde do que mais tarde, né? Agora, um outro ponto que a gente vai trazer de destaque aqui, Matheus, hoje, é que Goiás pediu o alongamento do calendário de plantio da soja também, né? Tá pedindo pelo menos mais 10 dias aí para semear a soja 23-24 no estado, justamente por conta dessa condição. Exatamente, Carla. São não só o estado de Goiás, né? São vários municípios em outros estados do nosso país que já estão em decreto de emergência. Alguns já estão até entrando em calamidade pública, não só pela falta de chuvas, né, notável nos campos, mas também por falta de chuvas nas zonas urbanas, né, colocando realmente em risco, né, a qualidade de vida das pessoas, né, que estão ali, enfim, no seu dia a dia, né, em regiões urbanas. Então é um reflexo, né? Talvez com essas escancarando mais essa realidade da falta, né, da escassez de água nesse ano nas regiões centrais do Brasil, já ameaçando as pessoas até dentro da própria cidade, talvez fique até mais claro, né, ao mercado o quão o campo, né, sofreu e tem sofrido, né, com esses problemas advindos aí do El Niño de alta intensidade que vivemos, né, Carla? É verdade. Agora, Matheus, até quando o mercado vai continuar caminhando de lado na Bolsa de Chicago para os preços da soja, diante desses problemas todos que a gente está vivendo aqui no Brasil? Carla, é comum essa época do ano a gente ter essa lateralização do mercado, tá? Isso aqui não é segredo para ninguém. Reta final de ano, tradicionalmente, né, grande parte do mercado se abstém realmente de ficar o dia a dia, né, operando, já se planejam, né? Grande parte dos consumidores, né, usuários finais de grãos, acabam também se planejando para férias coletivas, manutenção em linhas de manufatura. Então é comum essa época do ano a gente ter realmente esse mercado mais apático, né? Mesma coisa que a gente ouviu, que a gente observou, né? Por exemplo, no ano passado, na safra 22-23, né? Quando a gente teve também uma retinha final de ano de 2022, uma entrada de 2023 muito parada, né? Um mercado ainda que não se atentava à realidade do Brasil e foi um ponto de oportunidade, tá? Essa época do ano a gente costuma dizer que é um momento ou de paciência ou de ansiedade. O ano passado, né, foi realmente um momento onde que a gente pôde, né, usar da apatia do mercado para avançar com muitas vendas, né, recomendar a clientela pátria para que houvesse, né, o preparativo, porque o mercado naquele momento não percebia ainda, né, um inchaço da oferta ocasionado pela América do Sul, que teve a maior safra da história aqui do subcontinente, né, na safra 22-23. A gente sabe da história, não precisa repetir. A gente viu os preços da soja caindo R$ 40 por saco, ou até mais em algumas regiões. E agora, na via oposta. No ano passado, passamos pelo momento de ter a necessidade de haver ação nesse momento, e agora a gente vê um período, né, da mesma inclinação mercadológica, sem olhar para a realidade do campo. Quando retomar em 2024, o mercado pode perceber, né, diferente desse último ciclo 22-23, né, que percebeu uma safra grande, o mercado pode voltar em 24 e perceber, né, realmente o grande corte produtivo que a safra brasileira tem sofrido. E aí que gera as oportunidades de agora em diante. Então, apesar da quietude, é muito bom enxergar a realidade atual, né, do mercado parado como uma oportunidade. Criar proteções, o produtor se preparar. Eu sei que gera muita ansiedade, como está gerando por agora, mas é comum, Carla, assim dizendo, essa época do ano, essa quietude no mercado. Agora, Matheus, isso está se refletindo em quietude nos preços aqui no Brasil também? Ou a gente ainda está conseguindo registrar ali patamares um pouco melhores? Porque na semana passada a gente falava sobre isso, e isso acontecendo via prêmio. Como é que tá para essa semana? Olha, Carla, a gente teve na semana, né, ainda já mais uma vez, né, os prêmios
dominando, né, a sustentação do mercado físico da soja. A gente teve os prêmios para 2024 renovando as máximas registradas lá em fevereiro desse ano. Desde fevereiro a gente não tinha prêmio. Desde fevereiro 23 a gente não tinha prêmio para fevereiro 24, se aproximando do patamar de zeragem, né? A gente chegou a ter fevereiro sendo precificado a menos 115, 120. Fevereiro agora já está no menos 10. Já está ali na eminência realmente de zerar, né? Passar para o campo positivo. Janeiro nem se fala, realmente um prêmio bem indicado já, um prêmio que já precifica essa escassez do produto em originação na entrada de 2024. Então, os prêmios que mantiveram, né, a sustentação do mercado da soja. No mercado físico, no real, na oferta, olhando para o bolso diretamente do produtor, tanto disponível quanto futura 24. A gente teve lateralização. E, infelizmente, a gente teve um mercado em Chicago, né, um pouco mais frio, um pouco mais morno, registrando algumas quedas. Então, a gente teve um mercado meio balanceado para os prêmios reagiram, foi o responsável por estagnar os preços da soja. Caso contrário, a gente poderia ter observado algumas quedas aqui no nosso país, mas não. A gente observou, em média, no Brasil, praças estáveis ao longo do tempo. Imagino que, portanto, a gente não tenha avançado muito com a nossa comercialização. Ontem, entrevistando o Wlamir Brandalize no final da tarde, Matheus, ele falava, parece que a gente travou ali nos 30% da comercialização, um pouquinho mais, a gente não sai desse índice. E, de fato, qual é a perspectiva da Pátria em relação aos nossos negócios da safra 23-24? Exatamente, o Wlamir Brandalize, assim, também, que compartilha como eu não só esse lado, né, de ser um analista de mercado, mas também um produtor rural, né, entende bem do campo, tem a veia, né, e a propriedade de falar sobre o mercado, não só se auto-intitulando especialista, mas sendo realmente, né, a vida inteira dentro do campo. E realmente, assim, o mercado totalmente parado, né? É aquela tecla que eu bato sempre, né? Produtor rural, ele é um empresário como qualquer outro de qualquer ramo, farmacêutico, de lojinha de esquina que vende roupa, sabe? De padaria de bairro. Não tem como, né? Qualquer tipo de pessoa que está tentando levantar um negócio, né, incentivar um negócio, não tem como a gente garantir uma venda se a gente não tem a certeza que vai ter o produto. Tá? Então, hoje o produtor rural ele está mais apático, né? Ele está realmente nessa estabilidade, sem apetite nenhum para avançar com vendas, porque ele não tem a garantia do produto. E não só isso, né? Hoje não vale o risco, né? Os preços ofertados para 2024. Eu falei isso aqui algumas semanas atrás, repeti, e volto a falar mais uma vez. Se a gente tivesse preço da soja 30, 40, 50 reais acima do que hoje é exercido no Brasil, tenho toda certeza que os produtores, mesmo sob o risco de não ter o produto, estariam mais incentivados por enxergar uma capacidade de lucro maior na atividade, estariam mais incentivados a avançar com as vendas. Hoje não sentem esse incentivo, porque há o risco, sim, real, tá? Não risco, já são casos confirmados onde a produção total esperada para esse ciclo safra ela está em torno da metade do que era esperado. Em alguns casos, aí, talhões pontuais até chega a ser 30% do que era esperado, ou seja, 70% de quebra. É claro que são talhões pontuais, a gente precisa de mais volume de colheita no país para entender a inclinação, né, geral das quebras produtivas no nosso país, mas é normal. O produtor está parado por planejamento estratégico e é o que deve ser feito. No mercado que não incentiva a venda com tanto, não pode haver essa inclinação a novas vendas diante desse, não só do risco produtivo, mas também do risco mercadológico, né? O produtor hoje avançar com vendas, percebendo que há quebras e o mercado não enxergou as quebras ainda, ele pode talvez entrar em janeiro um pouquinho de amargo na boca quando vê essas sojas reagindo com mais intensidade, viu, Carla? Matheus, quais são as perguntas que o mercado se faz nesse momento? O que ele quer saber efetivamente para definir a sua direção? A principal pergunta é a quantidade de soja que sai do Brasil. O que temos pela frente? A gente ainda entende, né, que nós da Pátria, né, somos das consultorias que levantam, né, fazem esse levantamento fidedigno, sem esse negócio de achismo, né, acho isso, acho que não é isso. Existem consultorias que fazem um trabalho estatístico de levantamento em campo para entender a dimensão da safra. Então, dentre essas que fazem um levantamento com metodologia, não só esse acho isso, acho aquilo, a gente tem realmente o menor número estimado para a safra brasileira.
o menor número hoje, dentre todas as principais estimativas, né, que rodam o mundo afora, é o levantamento da pátria. Tá? Então, o mercado ele não tem esse consenso, porque ele olha para os nossos pares, né, assim como na Pátria do Negócio existem outras empresas de levantamento, grande parte delas empresas fora do Brasil, que comentam sobre a nossa produção aqui dentro, que ainda alegam, né, sobre um potencial produtivo recorde para o nosso país. Epifania. Epifania para quem realmente entende, né, o que acontece dentro do nosso país. Né? Epifania é loucura realmente para quem realmente entende o que acontece dentro da porteira. Para quem tem pelo menos um senso crítico de entender um pouquinho de agronomia, entender um pouquinho de fisiologia de planta e saber que mesmo que as chuvas mudem agora, da noite para o dia, da água para o vinho, essa maravilha que a gente tem vivido agora aqui em Goiânia, essa invernada, né, que a gente está presenciando por agora, já vai, se Deus quiser, vai bater 24, 48, 36 horas de chuvas ininterruptas, né? Isso aqui não é a realidade, isso aqui não muda a realidade de quem já perdeu safra. Soja hoje entrando em vegetativo, V3, V5, entrar num pré-florescimento, ela faltando chuva, ela já limita a fase vegetativa, ela limita a capacidade área foliar, capacidade fotossintética. A soja que já entrou em reprodução, já passou por florescimento, já está colocando a vagem para ser soltada, canivetinho, ou até mesmo aquela soja que está enchendo grão, e recebe chuva agora, beleza, só melhora o que tem pela frente. Agora, todo o potencial produtivo, teto, né, a arquitetura produtiva que a soja tentou construir ao longo do seu ciclo de vida, desde o plantio e germinação, ela já foi totalmente deteriorada. Então, o mercado ainda ele não tem esse consenso. Ele não enxerga o que acontece aqui no Brasil. Como eu comecei lá, Carla. Ano passado, foi uma baita oportunidade essa falta de consenso que o mercado tinha sobre a safra no Brasil. Uma baita oportunidade. Esse ano que está gerando é simplesmente uma grande ansiedade. Então, em momentos como esse, a gente teve oportunidades e agora a gente tem gerando essa ansiedade, que é o que? O mercado ainda não enxerga. E na entrada de 2024, quando o mercado retoma com mais intensidade, né, a especulação, essas respostas elas precisarão ser respondidas, sabe? Escancarando realmente a realidade, colheita mais volumosa em todo o país, mostrando que estamos longe e impossível de atingir produtividades recordes a nível nacional no nosso país. Tá? Então, é essa a grande pergunta a ser respondida em 2024, viu, Carlos? Matheus, eu vou me dedicar aqui às perguntas que a gente está recebendo para ti. Eu só queria reforçar uma situação com você. A gente deve ter números atualizados da Pátria no início de janeiro. É isso? Ou na segunda quinzena de janeiro? Exatamente, Carla. A gente Né? sempre que solta um levantamento, a gente já começa o próximo. Como o levantamento ele é muito trabalhoso, né, ele não é da noite para o dia, então a gente, assim que finalizar, na entrada de janeiro, a gente tem uma nova publicação. Tá. Era essa informação que eu queria trazer para nossa audiência também. Matheus, o Luiz diz o seguinte: bom dia, Matheus. O preço da saca de soja no Rio Grande do Sul deve melhorar e até quando poderá ser valorizado e atingido em reais por saca, com a queda da safra pela seca no Brasil? É o Luiz do Rio Grande do Sul. E ele complementa dizendo assim, ó: e qual seria a melhor época para vender em 2024? Olha, Luiz, são perguntas assim muito específicas. Acione a sua bola de cristal, vambora. São perguntas muito específicas, Luiz, mas agradeço a participação. É realmente esse intuito da gente estar batendo esse papo por aqui. E, Luiz, sobre essa ótica, né, de que existem quebras aí no Rio Grande do Sul, a grande parte delas por excessos, né? A gente até recebeu relatos de clientes da Pátria que estão sofrendo dentro em território gaúcho com a seca por agora. Não a seca, né? Mas a estiagem, que é o quê? O que antecede a seca. Estiagem é um período ali de 10 a 15 dias de falta de chuvas, né? Que podem sim trazer um limitador produtivo, né, para as culturas em campo. Agora, diferente disso, né, o principal problema do Brasil é a seca na região centro-norte do país. Tá? Sobre essa ótica, né, de que, olha, o mercado ele não enxerga o problema, né, o tamanho do problema, né, em desenvolvimento do Brasil, a gente tem, né, por base fundamental, uma possibilidade de cortes de oferta, a gente tem preços que tendem às novas altas, viu, Luiz? Então, temos sim uma tendência altíssima no mercado da soja para entrar em 2024. Ainda enxergamos a alta dos 3 pilares da soja aqui no Brasil. Enxergamos a alta ainda dos preços em Chicago, dos prêmios no Brasil e do dólar na entrada de 2024. É claro que cada pilar com uma fundamentação diferente que justificaria as altas, tá? Mas na nossa pesquisa de mercado, a gente sempre chega à conclusão
de que essas três variáveis, né, que compõem os preços da soja aqui no nosso país, elas estão sob tendências, né, de alta na entrada de 2024. Então, temos sim esse empilhamento. E, Luiz, para a gente entender realmente os valores, né, que poderiam chegar na tua região, entre em contato comigo, até para a gente fazer um estudo de caso específico para a tua região. Tá? É só procurar aqui no meu Instagram, no perfil da Pátria mesmo, Pátria Agronegócio, ou mateus.patria, clica lá, fale comigo, entra direto no meu WhatsApp, e a gente entende mais a região que você está, quem são os compradores, a gente faz, né, essas projeções de quantos preços, baseado no nosso estudo de mercado, na tua região, podem chegar ao longo da entrada aí de 2024. O Geli Afonso pergunta para ti o seguinte: bom dia de Espumoso, Rio Grande do Sul também. As commodities não estão tendo seus preços corrigidos. O que isso poderia dificultar ainda mais a produção de alimentos a nível mundial? Te pergunta o Geli Afonso. Pergunta boa, hein, Matheus? Nossa, pergunta realmente assim, dá para ver que é um nível mais assim, vou dizer generalista, mais macro, né? Um nível mais macro, que a gente pode gerar que é essa distorção, né? E simplesmente, né, o primeiro impacto que se pode observar, né, sobre a nível mundial, né, as consequências da falta de reação de preço, é uma tentativa, talvez, de uma reação muito exagerada em 2024. Se os preços já tivessem, né, gradativamente subindo, né, mostrando ao mercado consumidor que a safra brasileira, né, o maior celeiro de proteína vegetal do planeta é o Brasil, tá? Se já estivesse mostrando, né, ao mercado mundial que esse celeiro de proteína vegetal vem sofrendo corte de oferta, a gente já teria, né, esse consenso criado na parte compradora de que deve se preparar. Se preparem, ou avançando com as compras o quanto antes, né, tomando agressividade, avançando com a adição de prêmios. Para quê? Para que não haja, né, uma grande euforia, uma grande reação especulativa, né, grande volatilidade, agressividade nas oscilações, né, quando realmente a realidade do campo se tornar escancarada ao mercado. Então, é mais preparatório, logístico, né? Realmente a gente entende que se o mercado criasse a antecipação devida sobre os problemas de safra aqui no Brasil, né, haveria já preparação do que vem pela frente. Caso contrário, a gente pode sofrer um processo inflacionário na cadeia alimentar, né, não só de proteínas vegetais, mas também animal. Vale lembrar que proteína vegetal hoje no nosso Brasil ela serve para suprir a alimentação da criação de proteínas animais em solo asiático. Então, a gente pode sim sofrer essa tentativa de inflação, né, na cadeia de proteínas geral, por conta dessa falta de preparo logístico, né, de aquisição do produto aqui no nosso país. Você achou que eu ia parar por aí? Não. O Adrian Ferreira. Essa instabilidade climática favorece os preços de silagem de milho e sorgo em 2024, Matheus? Como é que é? Os preços, como é que é? Do sorgo e milho? Essa instabilidade climática favorece os preços de silagem de milho e sorgo em 2024? Pergunta do Adrian Ferreira. Ele é da região ali de Havaiandava, São Paulo. Ah, sim. Ó, interessante, viu, Adrian? E é um subproduto, né? Toda cadeia derivada, né, ou dependente do grão in natura, né, ela vai sofrer esse processo inflacionário. Tá? Se a gente tem realmente essa instabilidade climática reduzindo a oferta total, quer dizer o quê? Qual que é a mensagem que se passa no mercado? Não tem produto suficiente para todos que querem. Tá? É isso que a gente tenta, né, antecipar, a gente tenta mostrar ao mercado, criar esse processo educacional, né, conscientização do que acontece aqui em campo. Então, se a gente tem realmente a confirmação, né, pelo mercado de que a instabilidade climática reduziu a oferta total, né, de soja, milho no nosso país, por consequência, qualquer derivado desses produtos começam a sofrer o processo também inflacionário, o processo de altas, né, porque não se tem o produto que se esperava que teria. Hoje, mesmo que o Brasil produza, né, em teoria, tá? Vamos usar assim, vamos contra-argumentar usando o advogado contra eles mesmos, né? Mesmo se o Brasil teria uma safra de 160 milhões de toneladas, a gente tem uma projeção, não estou dizendo que é isso, nossa estimativa, mas usando até a cabeça de quem está hoje ainda falando sobre safra no Brasil de 160. Mesmo com 160 milhões de toneladas, né, os nossos estoques ao fim de 2024, projetando elevação das exportações e consumo interno acelerando por conta desses novos mandatos de biodiesel no nosso Brasil, né, a gente tem sim ainda estoques praticamente, né, virtualmente, menores do que esse último ciclo safra. Então, mesmo com a safra cheia no Brasil, a demanda está muito ajustada.
A gente tem uma China com um rebanho, né, animal pujante, maior de toda a história, né, mais de quase 1,4 bilhão já de cabeça de suínos, mais de 25 bilhões de aves a serem alimentadas com a nossa soja, com o nosso milho. Então, realmente, toda a cadeia de subprodutos, né, dependente desse grão in natura, vai sofrendo esses momentos, né, de alta. Então, para aqueles talvez que estão se preparando para um calendário de compra, né, se talvez o Adrian, né, é um pecuarista, não sei, talvez da bovinocultura, da avicultura, da suinocultura, é uma oportunidade, essa quietude do mercado agora, para fazer esse planejamento de compra, né? Fazer aquisição, fazer um plano alimentar, né? Um planejamento de compra alimentar para o rebanho animal, né? Que talvez esses pecuaristas no Brasil possam ter aí para a entrada de 2024. É um bom momento, o mercado parado agora, é oportunidade a quem está comprando, né? Fazer aquisição e se preparar para uma eventual, né, falta de produto no nosso país. A gente tem duas colocações aqui bastante importantes. Uma é do João Irineu Ebert, que diz o seguinte: pede para o Matheus o porquê tem tanta notícia sobre a produção e o produtor fala em perda em todo o Brasil, mas tem aqueles que ainda falam em boa safra. É natural do país, da proporção do nosso, né, seu João? É natural que a gente tenha agora safra de toda a qualidade, de toda a natureza. A gente vai ter realmente, né, Matheus? Tudo que a gente puder imaginar agora de reflexo e de relato, a gente vai ter, né? Carla, boa colocação do João, tá? E, assim, eu tenho uma opinião muito forte sobre isso, né? Eu comento bastante nas minhas redes sociais, né? Do porquê que parte do mercado realmente não tem a mesma linguagem, tá? E muitas das vezes a gente percebe, né? O mercado brasileiro, que é um mercado em maturação, né? O mercado se desenvolve ainda, caminhando a passos largos, tá? Mas o mercado brasileiro ainda ele sofre, né? De profissionais que não entendem realmente o que acontece em campo. Muitas das vezes profissionais que entendem muito sobre números, entendem muito sobre modelos, entendem sobre estatística, matemática, passaram a vida inteira num belo escritório, num ar-condicionado, olhando aqui uma vista maravilhosa, vendo chovendo, e acha que é o Brasil inteiro daquele jeito. Mas falta um pouquinho de entendimento prático, né, de uma fisiologia de planta, sabe, de uma reação, de fatores de controle de estresse hídrico, algo que talvez só um produtor que viveu 30, 40, 50 anos, 100 anos, tem famílias seculares aí na agropecuária brasileira já, ou talvez um agrônomo, né, que passou 5, 6, 7, 8, 10 anos da vida, né, estudando e aperfeiçoando, né, com pós-graduações, aquela fisiologia como um todo, que possa entender. Tá? Então o mercado ele não tem essa especialidade, né, como você que está dentro do campo, dentro da porteira, consegue enxergar, olhando para a tua soja, que mesmo chovendo agora, você já entende que não tem mais potencial produtivo, porque sofreu 60 dias seguidos, né, com, enfim, chuvas irregulares, temperaturas escaldantes. Então, grande parte do mercado não é esse especialista de dentro da porteira. É um mercado que só olha, chegando chuva, acredita, cria esse consenso de que, nossa, chegando chuva agora tudo melhora. As coisas voltam a ser maravilhosas no Brasil. Mas esquece que o teto produtivo, né, a capacidade máxima de produtividade daquele produto, daquele grão, daquela semente em campo, daquela planta em campo, já foi limitado no passado. Tá? Então, não é a falta de consenso. Muitas das vezes ela pode ser até confundida, né, de que todas as consultorias são iguais. Não são. Os dados não são iguais para todos. Tá? A interpretação dos dados, que é a grande chave, né, daquelas consultorias que conseguem realmente ter um direcionamento claro sobre o mercado, é aquelas que mais atrapalham do que ajudam. Né? Então, é muito da experiência, né, realmente da capacidade, né, técnica de entender como realmente uma planta sofre ou não, né, com as variações climáticas que a gente está passando por agora, viu, João? Então é a dificuldade realmente técnica desses ditos profissionais, dos demais profissionais, né, em entender o que acontece em campo. Meu amigo, para a gente pontuar o que vai ser importante para a semana que vem, pontos de atenção para a última semana de 2023, o que a gente pode trazer aí para nossa audiência de ficar alerta? Olha, reta final de ano, a gente tem mercado muito parado, mercado muito quieto, mercado parado igual água de represa, tá? Aí é normal.
essa época do ano, tá? A gente, como eu já disse, teve safras no passado, que essa quietude gera oportunidade. Infelizmente, essa quietude agora só gera ansiedade, né? Ansiedade sobre a retomada do mercado em 24, que possa, né, olhar com mais critério, né, e com mais ênfase aos problemas aqui dentro do Brasil, que não são levianos, não são problemas simples, tá? Não são problemas pontuais, como a gente escuta falando, são problemas generalizados, são municípios, né, ou até dezenas de municípios hoje dentro do estado do Mato Grosso que já estão decretando, já estão saindo de estado de emergência e adentrando, né, o estado de calamidade pública, realmente um reflexo, né, do que a falta de chuvas tem causado ao nosso país. Então, essa retinha final de ano, aquela semana entre Natal e Ano Novo, vai ser, na nossa percepção, mais uma semana quieta. Oportunidade, eventualmente, para aqueles pecuaristas do nosso Brasil, aqueles compradores de grãos, né, aqueles consumidores do produto, em criar esse planejamento de aquisição, né, criar o que a gente chama de cobertura de compra, que é o quê? Cobertura de compra é cobrir a tua necessidade, né, para um trimestre, um semestre, um ano que seja, depende muito da capacidade de caixa, capacidade contábil, né, financeira de cada empresa, mas é importante, sim, o produtor como um todo, né, passar por esse mercado de quietude, né, com muita ansiedade, toda dúvida, né, sem dúvida, mas com muita paciência por enquanto, viu, Carla? Matheus, vamos só dar os horários que a Bolsa de Chicago vai funcionar na semana que vem. É um pouquinho diferente, né? Naturalmente, na segunda-feira, pelo dia do Natal, a gente não tem. Então, dia 26, a gente abre um pouquinho mais tarde, não é isso? Exatamente, Carla. Eu tô até pegando aqui o horário exato que a gente vai estar. E os mesmos horários funcionarão para tanto para terça-feira quanto as duas terças-feiras, né? Porque a gente tem tanto no dia 25, na segunda-feira agora, feriado de Natal, e assim como a gente tem também no dia 1º, né, feriado de Ano Novo, aonde também vai paralisar e vai reabrir na terça-feira. Deixa eu só pegar aqui o horário certinho. Tô abrindo aqui, viu, cara? Que a gente não cometa nenhuma gafe. Quem sabe faz ao vivo, meu bem. É assim que a gente trabalha aqui no Bom Dia Agronegócio de quinta-feira. Está abrindo aqui, tá abrindo. Só a internet colaborar com a gente. E Olha, isso é importante. Pois não, por favor, fica à vontade. A gente vai ter. A gente tem uma abertura, né? A gente tem na terça-feira a reabertura do mercado da soja às 11h30 da manhã. Certo. A gente tem a pré-abertura às 9 horas da manhã, que a pré-abertura é onde a gente já pode começar a soltar ordens, né, para leilão, que só abrirão, né, às 11h30 da manhã, horário de Brasília, na terça-feira. Então, segunda-feira, mercado paralisado, e a gente só retoma realmente a partir das 11h30 na terça, voltando a operar normalmente até a sexta-feira. Mesma coisa para o dia 2 de janeiro, né? Dia que sucede ali o feriado de Ano Novo. Maravilha. Matheus Pereira, vamos já avisar aqui a nossa turma, nossa audiência, né? Que você apareceu aqui ao povo, subindo, né? Olha só, o seu João Irineu, ele diz assim, ó, Carlinha, olha a resposta, é isso mesmo, se chover, para de perder, mas recuperar só o ano que vem. É isso mesmo, seu João, obrigada. E ó, pessoal, nesse ano, essa é a nossa última quinta com a Pátria, mas a gente está de volta na primeira semana de janeiro, né, Matheus? E o Bom Dia Agro vai também só até amanhã. Depois, a última semana de 2023 não tem programação especial para você aqui no Notícias Agrícolas. E aí, em janeiro, a gente está de volta com o Matheus Pereira, com todo o time da Pátria. Timaço, deixei os contatos aqui para vocês acompanharem pelo Instagram, tanto a consultoria quanto o próprio Matheus. Ele fala com vocês diretamente ali para a gente ter um 2024 próspero e com boas estratégias, planejamento comercial, sendo profissionais cada vez melhores, né, Matheus? Muito obrigada por esse ano, meu amigo. A sua parceria vale ouro para mim, para nós e com certeza para o agronegócio brasileiro. Tamo junto, Carla. Sempre um grande prazer estar falando contigo aqui, com essa audiência tua fiel, né? Que a gente está sempre aqui batendo esse papo, comentando, trocando ideia. 2024, ele começa com muita esperança, apesar de que sabemos, né, do amargor que a gente vai ter na construção de receita do setor do agronegócio aqui no país, né? A gente já tem consequências já de quebras produtivas que podem
podem não, impactarão, né, até na capacidade de geração de riqueza do nosso país a nível nacional, né, o PIB contrai sobre uma ótica de redução da oferta total, né, aqui no nosso Brasil. Produtores que estão sofrendo drasticamente, em alguns casos, né, a ponto de perder rentabilidades acumuladas de 3, 5, 10 anos nesse ciclo safra atual. Né, são casos extremos onde talhões de 1.000, 1.500, 3.000 hectares, onde o produtor tinha expectativa de tirar uma média de 40, 45, 50 sacas por hectare, uma estimativa já deteriorada, né, por produtividade, colheita que já se inicia, os resultados são de 15, 20, 25 sacas por hectare, né, realmente extremamente decepcionantes, que a gente sabe, né, para quem vive na pele, sabe o quão alavancado é o setor, né, o quão intenso, o quanto de dinheiro investido tem sido nessa atividade, né, para que um ano como esse, né, destrói totalmente a capacidade de geração de margem. Não só isso, né, destrói toda a tua margem já acumulada dos últimos anos. Então, 2024 começa, né, para alguns um pouco turbulento, mas manteremos a esperança, né? A gente sabe que os ciclos, né, da agricultura no Brasil, apesar de que agora a gente passa por um problema, a gente só começa agora uma nova construção do ciclo de soja, né, lá ao final de 2024. Então, é um ano para realmente entender, criar mais consciência, para que a gente não repita, né, não os erros, né, agronômicos. O produtor não tem o que fazer. Chegou o momento de plantar, tem que plantar, não tem alternativas, né, mas que num próximo evento, né, como esse, a gente consiga ter mais capacidade, né, de escancarar a realidade, de realmente conscientizar o mercado, para a gente não ficar vivendo essa ansiedade que se vive hoje no mercado. A gente já, como eu já disse, a gente já tivesse reações mais agressivas dos preços da soja, dos preços do milho, a gente já criaria uma preparação ao lado do usuário final, né, do consumidor, que pode se preparar, antecipar o calendário de compra, que não terá produto para todos, assim como, né, a base produtiva, o produtor rural consegue já se preparar, né, sabendo que mesmo com as quebras produtivas, ele pode ser compensado, né, por preços ainda mais atrativos, né, coisa que a gente não presencia por agora. Então, é verdade. 2024 aí que promete muito. É verdade. Meu amigo, um excelente Natal para você, para sua família, que você sabe que eu sou fã número 1, né? Sou muito, vocês estão muito no meu coração, você, sua filha, sua esposa, seus pais. Então, um abraço para você, para sua família, que chegou com um presentaço esse ano, né? Aquela coisa fofa que já tá dominando o mundo. Não tem nem um ano essa criança, já tá mandando prender, mandando soltar, maravilhosa. O grande presente de 2023. Então, que seja de muita saúde, de muita luz, de muita, né, que a gente possa fazer muita reflexão e começar bem em 2024 para você, para sua família, mas para toda a sua família na pátria também, que eu sei que você trata essa rapaziada aí como a sua família, tá formando grandes profissionais, você e o Cris. Então, eu tenho muito orgulho de ter vocês ali no meu hall de amigos, né, de mentores. Obrigada mais uma vez por esse ano. E contem sempre conosco aqui no Notícias Agrícolas. A gente se vê em 2024. Amém, cara, amém. Assim seja, que 2024 seja isso aqui, ó, esse retrato. Olha que beleza. Chuva mudando só da peneira, passando da peneira fina para grossa. É isso aqui que a gente precisa para 24. É verdade. Chuva é vida, chuva é o que a gente precisa para a gente ter, enfim, para a gente manter esse ciclo, né, de desenvolvimento, não só produtivo, mas econômico no nosso país. É verdade. Obrigada, meu amigo. A gente se vê o ano que vem. Bom final de 2023 para ti, que seja muito bom. Até mais. Amém. Um abraço. Para ti também, para todos. Até logo. Fiquem com Deus. Amém. Vocês também.